Deus pode escolher com quem devemos casar? Uma esposa para Isaque. Gênesis, capítulo 24. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia um bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do poço dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu a de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca. Deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou, temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja, Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Versão NVI. O texto em questão fala da escolha de Rebeca para casar-se com Isaque. Seria isso possível nos dias de hoje? Para o pastor Glauber Maia, autor do livro O que não te contaram sobre o namoro, a responsabilidade de escolher com quem irá casar é nossa e não de Deus. Nunca devemos esperar que Deus envie Miguel com um envelope dourado que nos revelará quem é a pessoa que ele escolheu para nós. Também não esperamos que faça isso por meio de uma profecia ou sonho. Para o pastor Glauber, Deus pode falar conosco, mas é preciso ter cuidado com os sinais. Devemos lembrar que o método de pedir a Deus um sinal através de um novelo foi utilizado uma única vez em Juízes 6, versículo 36 a 40, e em um período muito conturbado de Israel, Juízes 21, 25, alerta. A orientação do pastor Glauber é sábia e correta. Eu não ensino o contrário às ovelhas que estão sob os meus cuidados pastorais. A experiência a seguir é uma experiência particular que vivi. Não serve como normativa para a Igreja de Cristo. Trata-se de apenas uma experiência graciosa de Deus concedida a um servo necessitado. Pastor Glauber ainda destaca que não gosto de generalizar, mas podemos ver muitos casos de pessoas que nunca namoraram porque esperavam que Deus lhes indicasse a decisão que deveria tomar, não entendendo que a decisão é nossa e que devemos tomá-la segundo as orientações da palavra de Deus. Eu havia começado um diálogo com uma nova convertida
sobre a possibilidade de um namoro. Foi quando procurei ao pastor para pedir conselho, e ele me disse: "Hoje nós vamos ao monte orar. Quem sabe Deus fala sobre isso com você e te dá uma direção." No momento da oração no monte, quando eu orava, o pastor começou a falar em línguas estranhas e depois trouxe a interpretação. E nesta, o Senhor dizia: "Meu servo, eis que estou preparando para ti uma companheira." Quando levantei do joelho, olhei para a frente e lá estava a que hoje é a minha esposa amada. O Senhor me disse: "Ali está sua companheira." Então desci do monte e pus uma pedra no início do namoro com a nova convertida, e pouco tempo depois eu estava namorando com aquela que hoje é minha esposa. Para completar a bênção, ela havia sonhado comigo e disse ao Senhor que se isso fosse um projeto dele para nós, que ele me mostrasse. E foi ele que fez, foi o que ele fez naquele monte. Glórias a Deus! Nesse ano completamos 25 anos de casado e não há nenhum arrependimento. Pelo contrário, é difícil pensar em uma vida sem ela ao meu lado. Novamente, deixo claro ao leitor que se trata apenas de uma experiência que vivi e não significa que todos devam vivê-la da mesma forma. Como o pastor Clauber disse, abre aspas, podemos ver muitos casos de pessoas que nunca namoraram porque esperavam que Deus lhes indicasse a decisão que deveria tomar, não entendendo que a decisão é nossa e que devemos tomá-la segundo as orientações da palavra de Deus. Fecha aspas. Este foi o início do meu namoro, mas as experiências continuaram. Passado um tempo, não me recordo quanto tempo, algo ocorreu comigo sem nenhum motivo. Algo dentro de mim me incomodava e eu pensei em terminar o namoro, mas como tomar tal decisão diante do que eu havia experimentado no monte? Foi quando eu pedi que orasse conosco. Minha esposa, na época namorada, nada sabia sobre o que se passava comigo. Dobramos nossos joelhos e um diácono, homem de Deus, humilde, simples, chamado Jonas do Couto, entregou uma interpretação de línguas, em que o Senhor dizia que estava tirando algo do meu coração porque estava dando-me um livramento. Eu pensei comigo, só pode ser isso. Chegando à minha casa, pedi ao Senhor que confirmasse na palavra se era isso mesmo. Quando abri a Bíblia, saiu: "O que Deus ajuntou, não separe o homem." Glórias a Deus, eu dizia. Agora pode vir o que vier e eu estarei pronto para enfrentar. Outra experiência envolvendo o mesmo texto aconteceu com uma irmã. Ela estava passando por um momento difícil no casamento e por isso pensava em se separar. Foi quando seu filho, uma criança que não sabia ler, veio com a Bíblia aberta e o dedo em cima de um versículo para ela ler. E para sua surpresa e livramento, estava justamente esse texto. Ela obedeceu, venceu o momento difícil e hoje vivem bem. A criança hoje é um jovem e continua dedicado ao Senhor. Deus continuou abrindo portas. Depois do momento em que tive que fechar a minha loja, precisávamos trabalhar e Deus havia aberto uma porta para minha esposa em uma loja de calçados, onde ela foi instrumento para evangelizar a proprietária que veio a se converter ao Senhor. No entanto, eu estava desempregado e dando assistência à igreja em Alto Jequitibá. Eu esperava o ônibus para retornar para casa. O ônibus passava bem tarde. Nesse local, eu conversando com Deus em oração, pedi ao Senhor que abrisse uma porta de trabalho, pois precisava cobrir meus compromissos. Foi quando, de uma forma tão especial, na minha mente, Deus me disse: "Meu servo, quanto ao que está me pedindo, não tem o que se preocupar. Quando você chegar à sua casa hoje, sua esposa já tem uma resposta do que está me pedindo." Meu coração encheu de esperança. Ao chegar à casa, minha esposa, abrindo a porta, foi logo me dizendo que meu falecido cunhado, que trabalhava numa loja de móveis eletrodomésticos, Brax Eletro, havia mandado me dizer que tinha uma vaga lá e que o proprietário queria fazer uma entrevista comigo no dia seguinte. Glórias a Deus! Tudo saiu como o Senhor havia me dito. Não era nada da minha própria mente. Era, mais uma vez,
meu Deus cuidando desse pobre servo. O consolo na morte. Minha irmã Jeanette havia se casado com meu cunhado Lindomar havia 1 ano. Um determinado dia, eles programaram uma viagem. Um dia antes da viagem, ele colocou um louvor, por sinal maravilhoso. Caso o leitor não conheça, procure ouvi-lo, pertence ao grupo Logos. Até parece um sonho. Diversas vezes, durante o dia, ele ouviu esse louvor. Segue parte da letra. Abre aspas. De repente, vou subindo sem saber, e ouço uma voz lá no céu, e ela está chamando o meu nome, e eu sinto que é Jesus. Até parece um sonho que se torna real, pois tanto tempo esperei por Jesus, fecha aspas. De alguma forma, Deus havia revelado para ele que a sua hora havia chegado. Naquela última noite em que dormiu com a minha irmã, ele despediu dela dizendo que Deus iria levá-lo e que ela deveria ficar firme com Deus e arrumar outro companheiro, porém deveria pensar muito para não sofrer e um dia eles iriam se encontrar na eternidade. Não é lindo? Pode até ser triste, mas é linda a experiência. Parece um filme, mas é real. No dia seguinte viajaram e sofreram um acidente e a minha irmã teve fratura na clavícula e uma fratura exposta na perna. A esposa do motorista feriu bastante, mas o único que teve traumatismo craniano foi meu cunhado, que veio a falecer em consequência disso. De certa forma, isso nos consolou ao saber que Deus o havia preparado para aquele momento. Sabe, todos nós vamos ter que enfrentar nosso último momento aqui, e não sabemos nem quando e nem como, a menos que Deus queira nos revelar. Não costumamos pensar nisso, mas precisamos estar prontos para quando chegar a hora. Olha, que certeza linda tem o servo de Cristo. Um dia vamos nos encontrar. Confirmação da palavra a ser pregada. Certo dia, Deus colocou em meu coração para que eu pregasse sobre Zaqueu, o publicano. Eu pedi para que Deus revelasse a outro irmão a mesma coisa, se fosse realmente algo que vinha de Deus. Chegando à igreja, encontrei um irmão que olhou para mim e me perguntou se eu iria pregar sobre Zaqueu. Foi quando perguntei a ele se Deus o havia revelado isso, e ele me confirmou que quando estava em sua casa preparando para o culto, Deus revelou para ele que essa seria a mensagem para aquela noite. A mensagem foi pregada, cumprindo assim a vontade de Deus para aquele culto. Outra experiência parecida aconteceu quando em minha casa Deus me revelou que a mensagem a ser pregada no culto seria sobre Nicodemos, acerca do novo nascimento. Chegando à igreja, o pastor que iria pregar me mostrou o texto sobre Nicodemos e me perguntou o que eu achava sobre a mensagem para aquela noite. Foi quando eu disse a ele que o Senhor havia me revelado aquele texto. Ainda sobre a revelação da mensagem para o culto, ocorreu que, em certo dia, fui convidado para participar de um culto de consagração de um salão para reunião de culto. Deus colocou em meu coração para que pregasse sobre a visão da escada de Jacó. Na reunião, antes do culto, um pastor amigo meu, que hoje também não faz mais parte da ICM, teve uma visão em que ele via uma escada no meio do salão e os anjos subiam e desciam por ela, e esta escada tocava ao céu. Foi quando abri minha Bíblia e mostrei que eu havia deixado marcado esta passagem para ser pregada naquele culto. Mas mais uma experiência com o culto. Certo dia, Deus me revelou que eu pregasse sobre as 100 ovelhas. Chegando à igreja, uma irmã me entregou um papel escrito. Deus revelou que hoje deve ser pregado a mensagem sobre as 100 ovelhas, pois vai mostrar o seu amor pela que se desviou. Assim foram várias experiências dessa forma. Livramento. Certo dia, descendo para o trabalho, avistei meu vizinho, bêbado, e parei com ele, sentei com ele na beira da calçada e começamos a conversar. Ele era desviado do evangelho. Naquele momento,
ele começou a reclamar da vida, seus filhos nas drogas, e ele não estava aguentando a luta e disse que iria cometer suicídio. Naquele instante, dei a ele uma palavra de conselho e orei com ele, abraçando-o ali mesmo. Era uma sexta-feira e não era culto, não era dia de culto na ICM. Então aconselhei para que ele fosse a outra igreja naquele dia. E no dia seguinte eu iria buscá-lo na sua casa para levá-lo ao culto. Naquele dia ele não foi ao culto como eu havia aconselhado. No dia seguinte, porém, fui à sua casa como prometido. Chamei um obreiro que morava ao lado para irmos juntos. No entanto, ele estava um pouco embriagado e por isso não queria ir. E disse que estava com uma corda ali para cometer suicídio. Após conversar um tempo com ele e percebendo que ele não iria conosco ao culto, resolvi entrar em sua casa para orar com ele. Ao começar a oração, manifestou um demônio na vida dele. Era um espírito de morte, creio eu. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus e ele voltou ao normal. Providenciamos algo para ele alimentar, uma vez que ele não havia comido nada naquele dia. No domingo, ele também não foi ao culto. Sendo assim, na segunda-feira, comparecemos em sua casa novamente. Eu, o obreiro que havia estado comigo no sábado, e o outro obreiro que providenciou uma cesta básica para ele. Ele nos recebeu e nos relatou que nunca havia ocorrido algo com ele daquela forma. Eu disse que ele não se preocupasse com isso. Ele então nos relatou que desejava se libertar do vício. Foi quando nós oramos com ele e, para nossa surpresa, outro espírito se manifestou em sua vida. Novamente repreendemos em nome do Senhor Jesus e ele voltou ao normal. E a partir daí começamos a levá-lo aos cultos. Em pouco tempo fui transferido para outra igreja fora de Manhumirim, em uma cidade vizinha, Manhuaçu, onde pastoreei por 1 ano e meio. Os irmãos de lá nos receberam de uma forma muito carinhosa. Nesse intervalo, esse homem foi para outra denominação, onde ficou por um tempo. Hoje, infelizmente, se desviou novamente. Espero pela misericórdia de Deus a sua salvação. Às vezes, temos que fazer igual o bom samaritano, parar com os caídos e ajudá-los. Agradeço a Deus por me usar naquele dia para parar com ele naquele estado de embriaguez em que se encontrava. Creio que se nós não tivéssemos socorrido aquele homem naquele momento, pode ser que o inimigo tivesse conseguido destruir a sua vida.